Olha só, é muito realista isso aí, cara. Vocês viram o... Galera, o vídeo que a gente vai assistir, eu vou comentar aqui, é desse novo jogo, Subliminal. É meio difícil de falar esse nome desse jogo até. E é simplesmente ultra realista essa parada. É feito em Unreal Engine, se baseia em backrooms. Quem não sabe o que é backrooms? São aquelas salas realistas vazias, bizarras. E os caras, simplesmente um estúdio, uma equipe pequena, tem um Patreon, e aí estão montando esse jogo, cara. Então, baseia-se no fato de que Unreal Engine é de graça, que tem muito item que você pode utilizar. Eu quero assistir e comentar aqui com vocês. Caso você não me conheça, eu sou Neri, eu sou jornalista de tecnologia e programador de jogos, especialista em Unreal Engine 5, que é um motográfico que eu ensino no meu curso, que está aqui na descrição e no comentário fixado, caso você queira expandir a forma como você vê os jogos. Esse game, ele tá bem assustador, e uma das partes mais assustadoras que eu vejo, que sempre dá muito boa nos jogos, é quando eles combinam essa parte de criança, né, essas partes infantis, com a parte realista e o terror. Cara, combinando esses efeitos, ó, tipo os brinquedos, a coisas em escalas diferentes, você consegue fazer uma parada que é real, muito assustadora. E aqui tem todos aqueles elementos que a gente sabe, né, que deixa um jogo realista, que eu venho comentando, que é a câmera tremendo, que é como a câmera do jogador, porque sim, né, quando o jogador tá ali, a câmera, basicamente, os olhos dele é a câmera, tudo que você vê é uma câmera. Inclusive agora ali teve uma transição de câmera. Nossa, olha só, cara, é muito louco. Tipo assim, ó, por exemplo, como essa câmera vê a luz. Então aqui a gente tem um bloom, que é quando tem quando essa luz, ela tá, tipo, bem brilhosa, é como eu consigo dizer neste momento. Mas o bloom é do pós-processamento. Também tem o lens flare, que é quando a luz, ela incide nos nossos olhos, ela tem um pouquinho também. Tipo, aqui eu tô com uma iluminação vindo no meu olho, tem os nossos cílios, eles também dão um pouco de refração da luz. Mas quando você tá na câmera, né, e o jogo limita uma câmera, tem essas refraçõezinhas aqui, ó, que entram as bolinhas, e ele tá bem sutil. Tem também o noise, né? Tipo, o ruído. Mas muito massa. E aí o jogo começa, tipo... Isso daqui, quem teve acesso a esse gameplay foi esse Infants Terrible. Os caras conseguem várias gameplays pra jogar e mostrar. E o jogo em si, ele é bem indie, tá? É da Accidental Studios. E é basicamente uma equipe indie que começou a tramar isso daqui. E tem umas cenas sinistronas. Olha só. Que mistura aquilo que eu falei. De você num lugar feito pra criança. E tem um outro jogo, tem vários jogos que fazem isso. Acho que o Five Nights at Freddy's, ele utiliza, tipo, tem um trecho que você brinca, assim. Então, quando mistura esses elementos infantis com de terror, fica muito da hora. E puzzle, né? Puzzle. E liga a luz, e desliga a luz, e muda o cenário, e o cenário... Ah, muito louco. A ambientação fica sinistra. Aqui é um trecho inicial, então, que ele vai fazendo puzzle. E depois ele vai para esse outro cenário aqui. Tudo escuro. Mas é muito difícil, né? Como você criar um jogo realista, tava falando outro dia... Cara, se você vai criar um jogo com uma estética bonitona, diferentona, acaba sendo menos trabalhoso você conseguir... Por exemplo, aqui, para que você soe como realista, cara, cada uma das coisas tem que ter o atributo de cor, de metálico, de rugosidade, tudo muito bem configurado para que a pessoa se sinta lá dentro. Então você olha essas partes de borracha, assim, ó, elas estão refletindo, e elas têm também... Você tem que acertar muito bem a camada de textura, de rugosidade, para quando a luz ela incidir, ela parecer suja. Cara, é muito difícil. Mas é muito massa ver o que a galera consegue fazer com o Unreal Engine. E cada vez mais a gente tá vendo uns projetos surgindo de umas equipes que você nem faz ideia de onde é, e fazendo umas coisas muito absurdas. Ó, ali pra frente tem um cagacinho, hein? Daqui a pouco eu vou colocar. Fazendo umas paradas muito absurdas. Ó.
Às vezes é meio agoniante, né? Você não conseguir saber. Isso é uma coisa complicada de jogo de terror. Porque você precisa deixar o jogador se sentindo mal, mas não a ponto de ele desistir do que ele tá fazendo, não a ponto de ele parar de jogar o jogo. Então é um outro controle que você tem que ter sobre a narrativa, né? Sobre o gameplay. É algo que realmente exige técnica. É muito difícil. Vamos ver mais pra frente aqui o cagacinho que ele toma. Aí tem as dicas e tal. Mas assim, o gameplay foca muito em puzzle. Aqui tem algum cagacinho, hein? Vamos ver o cagacinho. Qual que é o cagacinho? Qual que é o cagacinho? Olha só, é muito realista isso aí, cara. E os efeitos sonoros também, né? Da hora. Vocês viram o olho do bicho dilatando e já continua o jogo também. Você já... É massa que eles têm esse detalhe, né, da dilatação do olho do bicho. Que é chato, cara, que você tem que fazer. Tipo, cada uma dessas coisinhas, quando você tá falando de desenvolvimento de jogos, você tem que prestar atenção. Você tem que fazer. Alguém precisou tirar um tempo pra pensar assim, pô, tem que fazer a dilatação dos olhos do bicho pra ficar uma parada da hora. E aí, tem que fazer o que aqui pra fugir? Fugir. Mais massa, que talvez o cara do gameplay, ele tenha deixado o bicho pegar pra gente ver como é que é a cena, né? Caraca, velho. Muito irado. Será que aqui tem algum item que ele pode utilizar pra se defender, alguma coisa assim? Choro de bebê também é uma coisa terrível em jogo de terror. Vocês viram o detalhezinho? Cara, é que tudo isso você tem que fazer no desenvolvimento do jogo. Então, vai mudar o áudio. Você tem que especificar, cara. Não é feito por IA, não. Pô, olha só essa cena aqui, cara. Tipo, o botão. Tudo tá bem preciso no material, a textura. Pra parecer mesmo, sabe? Tipo, a iluminação. Não é tipo o motográfico faz tudo pra você. Tipo, o motográfico, o Unreal Engine te dá a possibilidade de você criar umas paradas muito realistas. Mas você tem que ajustar tudo, cara. Não vem, tipo, ultra realista pro padrão. Então, o pós-processamento, como que vai parecer esses ruídos, a movimentação da câmera, o câmera shake, cada um dos materiais, tudo isso os caras têm que fazer. É trabalhoso pra caramba. Olha só, tipo, pô, pensa o trabalho pra você fazer isso aqui, cara, como estúdio. Você precisa, alguém precisa fazer a placa que tá ali. Pô, é um trabalho muito massa, assim, é uma arte inacreditável, a arte de criação de jogos, cara. É inacreditável. E depois que você, tipo, começa a acompanhar e começa a utilizar... Caleb, you found it. This is our memory meter. It tracks all those perfect little pockets of joy we experience and stores them for us. Então ele tem que viver memórias positivas e a hora que ele conseguir viver tudo, então ele é obrigado a se divertir na parada. E aí você vai colecionando memórias boas. Enquanto mais memórias boas você coletar, aí beleza, aí você venceu. Aí você pode seguir adiante no mapa. Pô, é legal que os caras pensaram num gameplay diferente, sabe? Ó, daí tá se divertindo, uma loucuragem. Uma aguinha. Cara, que loucura. Pô, interessante, tá? E aí, agora ele vai sair e aí vai ter uma memóriazinha positiva que vai crescer. Wonderful. We've got our first few ticks on our memory meter. Cara, muito louco, é muito louco. É muito difícil você criar, tipo, coisas novas, sabe?
É difícil você saber se vai funcionar. Pode ser que também os caras tenham copiado de algum outro jogo que eu não tô lembrando agora, mas parece novo pra mim. E aí, o que você achou do Subliminal aqui? Comenta. Muito massa perceber essas questões de desenvolvimento, tá? Super recomendo você entrar nesse mundo. É claro, eu tenho meu curso, tá? Pra te ensinar como que você pode entrar nesse mundo, mas não precisa seguir o meu curso, não precisa ser no mesmo motográfico da Unreal. Pode ser Unity, pode ser Godot, pode ser o que for. Mas, cara, é muito massa tirar um tempinho pra você estudar desenvolvimento de jogos, porque hoje tá acessível, entendeu? Dá uma olhada, não é à toa que você está vendo vários jogos incríveis sendo feitos em Unreal. Tem o meu curso aqui na descrição e no comentário fixado tem suporte no WhatsApp e meu curso já está rodando há anos aí para te ajudar, então tenho certeza que você vai curtir. Muito obrigado por ter assistido até o final, a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau, fui!